Bem-vindos ao Desabafos de Corsinha. Estou a fazer isto pela terceira vez. Vocês não sabem, não é? Porque vem isto no final. Mas eu já estive aqui tipo, quase 5 minutos a falar e cheguei à conclusão e disse: não, não é nada disto que tu ias falar. Portanto, recomecei e fiz com que perdesse 5 minutos, portanto vamos tentar que isto acelere o passo. Isto porque eu estou numa pausa entre trabalhos, nada do que está a acontecer hoje era suposto acontecer, eu era para ter gravado ontem, no entanto as coisas também não correram exatamente como eu esperado, e eu ando a pôr em causa as minhas metas, e isso é um problema na minha cabeça. E ando a pôr em causa as minhas metas, e em que sentido? No sentido dos limites. Eu, na verdade, eu comecei a semana, não é? A refletir sobre o que é que eu ia falar, e como a minha turma é muito boa, sabem? É muito boa, muito inteligente, são tão bons a matemática, a português, só que depois estão na fase da estupidez. Aquela pré-adolescência acentuada em que eles são 17, mas portam-se bem, sabem? E como tal, eu ia falar sobre o bullying, porque é algo que eu tenho falado na terapia e que eu tenho batido com a cabeça muitas vezes na minha turma. Está resolvido? Não. Está longe de estar resolvido. Mas outra coisa que eu tenho trabalhado na terapia e a reflexão para trazer como tema, por causa de uma situação que aconteceu hoje e que faz com que nada do que estava planeado esteja a acontecer, é o impor limites. Ou seja, depois de 3 consultas, a minha psicóloga sabe que o meu principal problema e aquilo que temos que trabalhar é impor limites, saber dizer que não e não se sentir culpada por isso. É algo que eu estou a trabalhar. Então, resumindo, o que é que aconteceu hoje? Pronto, eu tenho uma tarde livre enquanto professora. Essa minha tarde livre é para eu, pelo menos, pôr a minha cabeça em água quente e descansar. Porque a minha turma é muito fácil e porque eu tenho muito tempo para descansar. Considerando que eu ontem jantei e dormi 10 horas, sim, a minha pulseira marcou que eu estive a dormir durante 10 horas, mas que acordei 7 vezes durante essas 10 horas, portanto é sempre muito bom. Ou seja, às 9 horas eu adormeci, quase, ainda nem eram 9 horas, e eu às 8 menos um quarto acordei. É sinal que as coisas têm corrido bem, não é? Para o meu descanso emocional. Não só para o meu descanso emocional, como para aquilo que eu me propus a fazer. Eu falei das minhas metas, eu consegui que janeiro fosse mais ou menos equilibrado no exercício físico, na alimentação, em conseguir fazer todas estas coisas que me propus, não é? Ser um bocadinho organizada, mas chegou fevereiro e descambou. Claro que isto ter um segundo trabalho não ajuda, especialmente quando né, também é maleável e vai apanhar os meus buracos e eu tenho que gerir os meus buracos em função do tempo de outras pessoas. E tudo isto porquê? Porque lá está, eu não sei dizer que não. Eu recebi a proposta para este novo trabalho e automaticamente eu pensei, ok, vou perder tempo, eu já tenho pouco tempo para treinar, já tenho pouco tempo para fazer as minhas coisas, vai ser um problema. E depois tentava ver do outro lado. Mas se eu fizer isto, vai-me obrigar a eu não procrastinar. Se eu fizer assim, vou ganhar dinheiro. E se eu fizer assado,
eu vou estar a ajudar outra pessoa. E no final de contas eu atirei-me de cabeça para um segundo trabalho, sabendo eu que é difícil gerir um trabalho, vamos imaginar 2, e 3, e 4, porque a catequese também é mais uma gestão. Ou seja, no final de contas, quando estas situações acontecem, é muito difícil para mim saber dizer que, ok, o que é vantajoso para mim, o que é que não é, vou fazer ou não vou fazer. O que é que aconteceu hoje também? Minha tarde livre. Recebo a mensagem ontem à noite a dizerem-me a professora da disciplina da tarde não vem. E aqui a burra fez o esforço e disse: Ei, dava mesmo jeito, saía à 1h30, ia para casa, almoçava à minha maneira, comia as minhas coisas, treinava, que é coisa que tem sido difícil, que eu não tenho conseguido fazer com tempo decente e com consistência, que era o objetivo. E depois ia às explicações, ou seja, conseguia fazer as coisas minimamente, conseguia gravar o desabafo de corcinha com mais calma, mas trocaram as voltas. E trocaram umas voltas e aqui a gênia da lâmpada fez o quê? Disse, ok, eu faço o esforço. E a gênia da lâmpada fez o esforço. As colegas que tinham de estar livre e que teoricamente também teriam que fazer o esforço, fizeram o esforço. Claro que não. Consequência, quando eu fui para ir almoçar, como é costume eu não almoçar, porque é a minha tarde livre, não havia comida. E portanto, são tipo 4 da tarde e eu tenho uma maçã, um croissant e um danoninho no estômago. Porquê? Porque saí de casa e meti isto à mochila. Porque já saí de casa a pensar assim, pronto, eu vou fazer este esforço, não venho comer a casa, mas a comida é peixe, por cima massa com atum, portanto vou levar qualquer coisa para comer melhor, porque já sei que vou comer peixe cozido e tal, e não sei o quê. Cheguei ao colégio, obviamente andei a correr de um lado para o outro a fazer mil e uma coisas, não fui avisar que afinal comia. Quando chegou a minha hora de almoço, não havia comida. E isto é mais um exemplo da vida de alguém que não sabe dizer que não. Isto eu tenho trabalhado na terapia. Tem sido o principal ponto de descobrirmos o porquê disto acontecer. Adicionalmente a esta situação, eu tenho o problema de não saber pedir ajuda. E então, tudo isto junto faz com que na minha cabeça esteja o rótulo de bicho do mato, em que, lá está, eu digo sempre que sim, e eu faço tudo para ajudar os outros e fazer as coisas pelos outros, mesmo quando sei que isso me poderá prejudicar ou poderá não ser benéfico, e acabo por não dizer, por não pedir ajuda quando estou sobrecarregada com tarefas, porque eu digo sempre que vou fazer todas as tarefas e mais algumas, mas no final de contas eu não as consigo fazer. E isso faz com que os bichos aqui dentro não andem muito bem, né? Daí a necessidade de terapia. Ainda não cheguei à conclusão, ou melhor, há vários fatores, há várias questões que já me permitiram refletir e perceber de onde é que isto pode vir. Mas a verdade é que isto é muito difícil. Ter esta postura para com a vida é muito complicado. E infelizmente o meu marido é muito semelhante. E então às vezes estamos às turras. Às turras porque lá está, nós não sabemos dizer que não a tudo o resto e acabamos por dizer que não na nossa relação. Por exemplo, lá está, mais um exemplo agora que ainda vai acontecer. Eu já me perguntaram, mas lá está, é tudo muito tranquilo. Eu é que tenho tanto medo de que as pessoas levem a mal eu dizer que não o digo. Mas já me perguntaram se eu podia ir trabalhar no sábado 22 ao jantar, para ficar com uma criança. Serviços de babysitting.
Primeira coisa que eu faço é virar-me para o meu marido e dizer assim: olha, chamaram-me 22, ou seja, mês aniversário de casamento, jantar, ainda por cima, sabendo que 22 de manhã eu tenho uma formação da treta e depois há a catequese à tarde. Qual é a primeira coisa que ele faz? Para mim pode ser. Automaticamente na minha cabeça começa logo. Porque não dá valor ao nosso aniversário de casamento, blá blá blá, blá blá blá, e depois, mas dá jeito o dinheiro a entrar, e não sei o quê, e depois ele dá-me soluções, mas nós podemos celebrar no outro dia, podemos. E depois penso, ok, mas sábado à noite e tal, é chato. Ou seja, eu não, eu fico com o sentimento de culpa, eu não digo que não. Eu se disser que não, eu fico com o sentimento de culpa de que alguém vai ficar chateado com isso. Se eu disser que sim, eu fico com o sentimento de culpa porque não disse que não. E isto é muito limitativo a nível de trabalho, é muito limitativo a nível de vivências. Por exemplo, outra situação. Posso dar 1000 exemplos de momentos em que eu disse que sim, porque por causa do meu sentimento de culpa e porque não sei dizer que não. Eu tenho o meu aniversário de casamento, não é? Dia 22 de junho, eu faço um ano de que casei. Eu sou catequista. O ano passado do segundo ano, este ano do terceiro. Ou seja, são crianças que fazem a comunhão. Quando eu recebi o calendário, que foi feito sem qualquer questão ou participação dos intervenientes ou dos responsáveis pelas festas, por estarem presentes, eu vejo que me marcaram um dos dias para a comunhão no meu dia de aniversário de casamento. Isto foi um drama já. Ou seja, eu cheguei, não é, ao padre, daí o meu dilema. Epá, e o segundo vídeo, na verdade, eu disse-lhe, seu padre, não faz sentido. Primeiro, não pode marcar as datas sem saber que os catequistas têm essa disponibilidade. E depois, sabe perfeitamente que esse é o meu dia de aniversário de casamento, porque é que marcou isso para aí? Para te celebrar depois. Podes fazer o que tu quiseres, é só uma hora. Primeiro mete nojo. Automaticamente, lá está. E eu que tenho dificuldades em impor limites, estou a tentar impor um limite, já me estão a culpar. Se eu impuser. E depois, começa a atacar com a consciência, porque lá está. Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. E eu não gosto, e eu estou na catequese, por causa das crianças. Ou seja, ataca-na quando dá mais. Mas podes sempre não estar presente. E eu faço um grupo para não estar presente com as crianças com quem eu me dou menos e ela altera-me o grupo todo. E o meu peso na consciência fez o quê? Pronto. Em vez de ir passar o fim de semana fora do meu aniversário de casamento, não, tenho que ir de outra altura. Tenho que celebrar noutra altura. Porquê? Porque naquela altura é a culpa que as outras pessoas metem na cabeça. E viver com este sentimento de culpa e com este sentimento de não ser capaz de dizer que não, dificulta-me no trabalho, dificulta-me nas minhas relações e dificulta-me em ter sanidade mental, em fazer as minhas coisas. Lá está, eu não consigo ter um fio condutor, não consigo ter um rigor para fazer exercício, porque há sempre mais alguma coisa. Porque eu vou sempre, especialmente quando implica outras pessoas, eu vou sempre pôr em segundo plano algo meu, algo que até me faz bem, para fazer o resto. Eu sou capaz, já expliquei isto, já contei isto várias vezes, eu sou capaz de, por exemplo, ir estar com uma pessoa ou estar mais tempo com uma pessoa, se calhar com segundas intenções, talvez, mas estar mais tempo a fazer algo porque tenho receio de me virar e dizer assim: olha, não quero fazer isso. Os meus amigos já me vão conhecendo e
lá está, eu trabalho com uma das minhas grandes amigas e, como tal, eles já vão percebendo esta questão dos meus limites e esta minha dificuldade. Mas nem toda a gente me conhece assim, não é? E eu costumo dizer que eu tenho camadas e eu vou conseguindo impor mais limites com base na localização da camada dessa pessoa. Por exemplo, eu com os meus amigos, eu costumo tentar arranjar desculpas. Não consigo dizer diretamente que não, mas eu procuro justificações para dizer que não. Por exemplo, há um mês, não chega, há 15 dias, nós fomos todos jantar. Os meus amigos, se estiverem agora a ver o vídeo, vão ficar a saber o meu método de fugir às cenas. Mas nós fomos todos jantar, estávamos a divertir, tudo tranquilo e não sei o quê. Mas bateu as 2 da manhã e eu cansei-me. Porque estava cansada, porque estive a trabalhar de manhã, por vários fatores e porque me apetecia ir para casa. Pronto, já tinha esgotado a minha bateria social. Mas não consegui dizer, não, eu não quero ir para outro sítio. Então fomos todos feitos cordeirinhos para o outro sítio. E depois é o que eu começo a mandar postas de bacalhau balar. Ai, porque se paga, não vou estar a gastar dinheiro porque depois está meia hora, e porque ainda estamos longe de casa, e porque não sei quê, porque não sei o que mais. E porque esta senhora vinha para o meu carro. Ok. Um, e então, pronto, comecei assim tipo, a tentar influenciar as outras pessoas que estavam comigo. E depois comecei a influenciar o meu homem, porque o meu homem já me conhece, não é? E então sabe quando já vai lendo os meus sinais de bateria social. E então, pronto, fui mandando indiretas até que consegui, sem dizer que não, fazer aquilo que eu não queria. Ou melhor, não fazer aquilo que eu não queria. Um, mas é mesmo muito complicado. Eu tenho estado a trabalhar e este vídeo está uma grande salgalhada. E eu não sei mesmo, tipo, tem sido complicado gerir tudo isto dentro da minha cabeça. E como eu costumo dizer, qualquer dia o vai ou rebenta. E é um bocado isso que eu tenho sentido. E um dos principais fatores para eu sentir isto é esta questão dos limites e do tempo. E como tal, pronto, é algo que eu estou a trabalhar na terapia, é algo que eu espero vir a mudar, e é algo que eu alerto à comunidade de um palmo de mãos, que é aprendam a dizer que não e não se sintam mal por isso. Tipo, como eu costumo dizer aos meus alunos, a tua liberdade acaba quando começa a do outro. E a minha liberdade só a mim me diz respeito. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto de fazer. Está. Desculpem o som arrastado. Mas, ou seja, tudo aquilo que me faz bem só me diz respeito a mim. E eu não devo pôr em primeiro lugar o que faz bem aos outros. Em primeiro lugar na minha vida tem que estar sempre eu. E acabei de receber uma mensagem sobre as explicações, 2 segundos. Mas estou a terminar. Estava a ver, ok. Mas pronto, ou seja, nós temos que dar prioridade a nós, à nossa vida, ao que nós temos que fazer. E tudo o resto é tudo o resto. Não interessa. Nós devemos fazer aquilo que nos faz bem. Em primeiro lugar está a nossa saúde, em segundo lugar está o resto. Sim, nós temos que receber dinheiro. Sim, nós temos que pagar contas. Sim, nós somos seres sociais. Mas a partir do momento em que algo começa a sobrepor-se ao nosso bem-estar, então deixa de ser algo positivo. E com esta me vou, agora fiquei super curiosa com saber o que é que se passa, e como tal tenho que me ir embora. Portanto, hasta la vista baby, até à próxima. Vou tentar que isto comece a correr melhor, porque eu sinto mesmo que estou aqui só a cuspir palavras que nem fazem sentido nenhum. Mas pronto, é o que temos. Até à próxima.